E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e no vídeo de hoje eu vou mostrar finalmente o resultado que eu tive na prova utilizando o Anki como método de estudo. Então, essa matéria aqui é matéria de anatomia patológica, tá? Vai ser a matéria mais difícil do semestre, segundo relatos das turmas veteranas. Então, foi uma matéria que na primeira prova eu não fui muito bem, olha. Eu tirei 13,7, tá? Num total de 25. Se a gente fazer uma relação aqui, né, de uma regra de 3, dá para ver que a média de 25 seria 15. Então eu fiquei ali 1,3 pontos abaixo da média. Então eu precisava recuperar esses pontos. Então eu tive como meta tirar pelo menos 17, né, que era para ficar com um pouco de folga na prova do módulo 2. E aí, como eu comentei no vídeo anterior, né, vocês já devem estar sabendo, quem acompanha o canal, que eu estou mudando um pouco o método de estudo. Né? Eu estou usando mais flashcards, porque é o método que eu observei que os alunos que vão bem nessas provas, né, conversando com eles, estão utilizando. E aí eu fiz, né, alguns flashcards para essa segunda prova aqui, né, do sistema urinário, né, anatomia patológica do sistema urinário. A primeira foi a anatomia patológica do sistema nervoso, que eu fui mal. E agora na segunda eu recebi a nota de 20,75. Aqui, ó, a gente vai ter ainda a terceira prova, tá? Que é o sistema geniturinário. E aqui a quarta prova, que eu não sei qual que é o conteúdo dela, não está aparecendo aqui. Talvez seja todos os tópicos abordados ao longo do semestre, ou... Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Em um minuto eu consigo conferir isso. Parece que o último módulo vai ser sobre linfoma tireoide, tuberculose e patologias osteoarticulares, tá? Então, parece que tópicos é porque são assuntos assim relevantes da medicina, mas que não estão num grupo só, né? Então, gente, eu acho que assim, o Anki deu resultado e agora, né, eu tô até com uma folga aqui, porque eu não só recuperei meus pontos perdidos, né, para manter ali uma média geral, como agora eu tenho uma folga, né? Eu tenho ali cerca de 3 pontos de folga, porque de 50 pontos distribuídos, eu agora tô com 23, né? Então eu tô dentro da 23 não, 33. Um pouco mais até, né? Um pouco mais de 33. 34, então eu tô 4 pontos acima da média para aprovação. É claro que ficar na média para aprovação também não é o cenário ideal. A gente almeja ficar ali com 80%, 90% que seja de aproveitamento, né, do semestre. Só que nem sempre isso é possível, né? Algumas matérias não tem tanta afinidade, ou o professor não tem uma didática que funciona bem especificamente para você, mas eu quero contornar tudo isso usando o Anki, e agora eu vou mostrar as configurações que eu estou usando atualmente e como é que eu tô tendo, né, essas impressões assim e me preparando para a próxima prova, que eu pretendo manter também um bom desempenho, quem sabe tirar 20, 19, 21, quem sabe, né, que é uma nota interessante, se a gente for pensar ao longo prazo, tá? Então vamos lá. Estou aqui com o Anki aberto, né, e eu tive duas abordagens aqui com o Anki. Então, primeiro, eu tenho um deck UFMG, tá? Que são assuntos específicos para ir bem em prova. Esse deck aqui, a ideia não é aprender conceitos de fisiologia, assim, coisas da base da medicina. A ideia aqui é otimizar minha pontuação. Isso porque alguns professores, na verdade quase todos, vão fazer uma prova bem direcionada de acordo com o que foi a aula desse professor. Né? Então, às vezes, até as palavras repetem, a resposta do gabarito das questões abertas costuma ter o jeito que esse professor costuma falar. Então, eu crio um deck, tá? Que é para otimizar nota em prova. Isso aqui não é para aprender medicina propriamente dita. Aprende também, mas não é o foco. E esse deck aqui do Anking já é um deck para aprender medicina, tá? Para entender os conceitos, para reforçar os assuntos assim mais importantes e adaptar também algumas coisas. Porque a epidemiologia do Anking, né, não é a epidemiologia do Brasil. Então algumas coisas têm que ser adaptadas e eu acredito que tem dado certo. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho 135 cards para estudar hoje, tá? Que eu assisti algumas aulas do Patoma, que é um curso em que o Anking se baseia para criar os flashcards, então eu tive que assistir às aulas do Patoma
para liberar esses cards, né? Para eu poder entender o conteúdo. E aqui são assuntos que eu já estudei anteriormente e tá aqui para eu revisar, né? Para eu fazer. Então são cerca ali de 300 cards, não sei, né? Mais ou menos isso, um pouco menos de 300 cards. E aqui tem o meu histórico, né? Então, olha, ontem, por exemplo, eu revisei 229, anteontem 202, 125, 507, 688. Isso aqui é véspera de prova, né? Uma coisa que eu gosto do Anki é que ele é uma boa forma de se lidar com a ansiedade. Porque a ansiedade que me vem comumente nos estudos, ela está muito relacionada com eu não estar me sentindo preparado. Uma boa forma de eu me sentir preparado é, em vez de ficar remoendo os pensamentos ansiosos e tal, me concentrar em responder questões. Né? Então, o Anking ele é todo em inglês e é uma coisa interessante também. Apesar de ser uma limitação, né? Seria muito melhor se fosse em português, brasileiro e tal. Só que não, eu acredito que não existe um conteúdo dessa qualidade, com esse volume, traduzido para o português do Brasil. Tá? Principalmente considerando que seja gratuito, né? Porque o Anking é gratuito, qualquer pessoa pode baixar. Então, eu tenho reforçado um pouco, né, o meu conhecimento do inglês, que não é bom, tá? Deve ser do moderado para ruim. E eu tenho também praticado, né, assuntos que são relevantes para a medicina, porque o legal da medicina é que o que é importante aqui no Brasil, o conceito do Brasil, né, a fisiopatologia no Brasil, é igual a fisiopatologia nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então, acaba sendo muito fácil, né? Eu tendo um pouquinho de base no inglês, eu consigo estudar com os conteúdos em inglês. Além disso, gente, para complementar, né, eu posso baixar outros decks também e eu venho aqui comentar com vocês. Por enquanto, eu estou criando os meus decks, tá? Eu não vou mostrar aqui porque tem imagens de peças anatomopatológicas que eu não tenho, não é da minha autoria, então não vou ficar compartilhando na internet. Mas eu queria mostrar aqui as configurações que eu estou usando. Deixa eu ver, options, para o Anking, tá? Para o Anki, na verdade. Então aqui, ó, daily limits, né? Aqui é o limite de cartas que eu posso usar por dia. Então eu estou aqui com um limite de 9.999 e quantidade máxima de reviews por dia, 9.999. Isso aqui, a ideia é você não bagunçar o algoritmo do Anki, né? Porque o Anki ele é baseado numa curva de esquecimento. E parece que tem várias curvas. Existe, tipo, curva versão 2. Atualmente, acho que está na versão 15, uma coisa assim. E aí, para não bagunçar a curva de esquecimento, eu coloco isso aqui no máximo, que aí o programa me dá o que eu tenho que ver hoje, né? Não fica empurrando para depois, só por conta dos meus limites. Novos cards. Isso aqui eu copiei de um canal que chama Anking. Tá? Ele é especializado no programa, né, no Anki. E aí eu só copiei isso aqui. Então estou compartilhando aí, né? E aqui parece que eu esqueci o nome disso. Easy, né? Easy da carta, eu acho. É um termo em inglês, mas é tipo uma porcentagem que reflete o quanto que você domina aquele card em específico. Tá? Eu não sei explicar direito. Mas eu queria só compartilhar com vocês essas configurações. E é assim que eu tenho estudado. Tem dado certo, tá? Eu não estou me sentindo sobrecarregado. Eu acho interessante que aqui, por exemplo, eu tenho algumas respostas possíveis e eu consigo numerar, né, de acordo com a dificuldade. E uma coisa que eu percebi também é que quando eu clico Again, meu Easy, né, que é aquele algoritmo que reflete o quanto eu domino o assunto, ele reseta. Então, por exemplo, essa carta aqui, se eu falar que ela foi fácil, já vai para 15 dias, né? Então, indo para 15 dias, ela já tem o Anki, ele já considera que eu tenho um domínio desse assunto aqui. Se eu clicar em Again, ele vai resetar. Então, vai considerar que esse assunto aqui para mim é novo. Então, eu estou evitando apertar Again, porque senão amanhã eu vou ter que fazer muita card e assim... E eu costumava clicar várias vezes aqui, né? Para ficar repetindo e aprender bastante. Só que os assuntos vão se acumulando. E o legal do Anki é que ele traz um texto também, né? Para complementar a resposta. Então, se eu não entendi isso aqui, e nem entendi essa frase, eu posso tentar ler esse conteúdo aqui
e me especializar mais, né? Ter uma precisão um pouco maior no assunto. E aqui eu vou ter que borrar, né, a tela porque mostrou. Brincadeira. É difícil compartilhar essas coisas por conta dessas imagens que tem, tá? Mas eu acho que a ideia é essa. Então, eu tenho gostado do aplicativo, tem funcionado para mim. O Notion tá aqui, né? Não tenho usado muito, mas no próximo vídeo eu penso em fazer mostrar, né, como é que passa do Notion pro Anki. Mas é super simples, beleza? Então o vídeo de hoje é esse. Clique em gostei, se inscreve e a gente se vê na próxima semana. Até mais.